O clube tentou e conseguiu adiar em um dia o clássico estadual. Mais tempo para a preparação e utilização dos titulares já nesta quinta. Depois descanso do time principal no fim de semana contra a Portuguesa para iniciar bem a disputa pelo Tri da América. A gente está mais do que preparado, o que a gente já conquistou a Supercopa, já comemoramos o suficiente. Hoje voltamos a treinar, foco total no Vasco, depois foco total na Portuguesa para a gente viajar para jogar contra o Vélez. Rodrigo tem chances de jogar tanto contra o Vasco quanto diante da Portuguesa, ainda que o time do fim de semana deva ser reserva. Companheiro de Rodrigo na defesa, o volante Williarão ainda busca o melhor entendimento da função, melhorar o individual para subir o nível do coletivo, e isto só com o tempo. Mas a gente vem se dando muito bem, infelizmente a gente não conseguiu treinar muito juntos, né? Porque como eu joguei no último jogo do Campeonato Brasileiro, eu acabei agravando um pouco mais a minha lesão, que eu já estava no adutor. Então eu tive que ter um tempo maior de recuperação, de fortalecimento. Mas acredito que a gente vem se saindo muito bem. Ele é um jogador com muita qualidade, com um entendimento tático muito grande, que isso aí faz uma diferença para que ele possa se adaptar rápido à posição. E sem dúvidas, a gente vai se dar muito bem, a gente vai conseguir fazer um grande trabalho nessa temporada. Com o 8º título nas costas desde 2019, este Flamengo sabe que precisa de ajustes para seguir na batida de cada vez mais indicar o seu tamanho na história. Fã de esporte, na quinta-feira o Vasco volta a campo pelo Carioca e enfrenta o Flamengo no Maracanã, mesmo insatisfeito com a decisão da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, que alterou a data da partida a pedido do rubro-negro, sem consultar o Vasco. Marcelo Cabo deve repetir o time que venceu o Tombense pela Copa do Brasil. Depois da partida, o treinador disse que encontrou a equipe que considera ideal. A provável escalação é a seguinte: Lucão no gol, Léo Matos na direita, Hernando e Castan na zaga, Zeca na lateral esquerda. No meio de campo, Andrei, Marquinhos, Gabriel e Galarza. Na frente, Morato, Gabriel Peck e Germancano. O jogo vai definir a vida do Vasco na Taça Guanabara. Em caso de derrota, o time não se classifica para as semifinais. Hoje a equipe está na 8ª colocação com 10 pontos. O Vasco ainda quer quebrar um jejum de 17 partidas sem vitórias contra o Flamengo. Foi justamente o ano em que o Flamengo começou a colher os frutos dos esforços que fez na questão administrativa, né? Em 2016, o Flamengo voltou a ter um time com mais investimento, né? com melhores contratações, e começou a escalada que o trouxe até esse momento, né? de muitas conquistas, de muitos títulos. E o Vasco, pelo contrário, né? Só anda no caminho inverso. Mas, assim, um jogo individualmente, eu acho que o Vasco pode tentar, na base de muita garra, de muita vontade, de muita determinação. O Vasco já conseguiu ali nesse período empates com o Flamengo, que já aparecem às vezes em algumas... Que foram até comemorados, né, Eugênio? Exatamente, aquele 4-4, né, quando o Flamengo estava voando. Isso. E logo depois foi campeão brasileiro da Libertadores no mesmo final de semana. O Vasco conseguiu empatar aquele jogo. Então, acho que com garra, com determinação, até pode acontecer. Mas é pouco provável, né? O Flamengo é muito mais time que o Vasco. E jogando com os titulares, a tendência é que vença o jogo. Teve um jogo polêmico de arbitragem no ano passado, lembra? Deu uma confusão danada também em São Januário. E o Fluminense ainda consegue, né, Marra? Vez ou outra, assim, uma vitória. Não consegue competir, né, por títulos, mas ainda consegue, como o Eugênio falou, em um jogo ou outro ainda fazer frente. O Vasco não tem conseguido, Marra. Não tem conseguido. E o Vasco tem que tentar buscar um reencontro com a sua história, mas não vai ser no Clássico. Porque por mais que o Vasco pode até vencer, esse é um jogo de futebol. Só que hoje é improvável. Eu acho que é completamente assim. Quando o Marcelo Cabo pegou a agenda, o calendário, e ele olhou ali e falou: jogo com o Flamengo. Não é que ele temeu, é que ele tem muito pouco a ganhar. Até mesmo se ele vencer o jogo, ele tem muito pouco a tirar conclusões. Por quê, Bruno? Ele vencendo o jogo, ele afasta ali uma sombra, tal, não sei o quê. Mas o time dele ainda, olha que bom, o time dele está em evolução.
e ainda está num processo de evolução que ele vai precisar acertar muita coisa. A principal tarefa do Vasco na temporada não é ganhar do Flamengo o jogo de amanhã. A principal tarefa do Vasco é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. E encontrar com o Flamengo agora pode acentuar algumas verdades que não são absolutas, que podem ser questionadas no dia seguinte, ou podem aumentar uma depressão completamente desnecessária para o momento. Mas, então, Marra, não é legal. Você não acha que o Vasco, na verdade, tem mais a ganhar? Porque se ele perder, o Flamengo titular, o grande campeão nos últimos anos. Se o Vasco perder, realmente, tem uma discrepância muito grande, o Vasco na segunda divisão. Mas se ele ganha, olha a moral que aquela coisa da rivalidade. Poxa, ganhamos do Flamengo, segura o Vascão. Tem esse clima também. Tem um clima que dura muito pouco. Dura até depois ser eliminado na Copa do Brasil ou encontrar com o Flamengo em fase final do Campeonato Carioca e perder de novo. Então, eu não acho que o Vasco tenha muita coisa a ganhar, não. Acho que a melhor coisa que tem é não ter o jogo. Só que o Vasco vai jogar. O Vasco é um clube sério, competitivo, que vai lá, vai jogar. O Flamengo, ele é favorito, sem dúvida alguma. Eu acho que para o Marcelo Cabo, vamos lá. O meio-campo amanhã funciona muito bem, a bola chega no cano e ele vai lá e faz os gols, o apoio pelos laterais funciona, o trabalho é um trabalho muito novo. A chance de a imprensa romantizar uma situação, os conselheiros do clube romantizarem uma situação, são enormes. E o pobre do Marcelo Cabo, ele vai pensar, gente, a gente ainda está na fase inicial. O que eu vou fazer para acalmar esses egos tão inflados aqui, que estão ao meu redor, sendo que eu sei que a fase é inicial. É o ramonismo, eu acho que exatamente. Assim, não dá para tirar a conclusão de uma possível vitória no Clássico. Agora a temporada vai deslanchar. Mas eu acho que pensando num Clássico neste momento para as duas equipes, o Vasco ganhar é muito mais negócio, porque perder faz... Assim, a situação do clube, da discrepância, mas eu concordo com você, Marra. E acho que o Eugênio também, né? Ganhou agora, pronto, Série B tá garantida, a Copa do Brasil, acho que também não é assim. Eu acho que eu entendo o ponto de vista do Marra, né? Até citei aqui o que aconteceu ano passado com o Ramon, né? O Ramon começou bem, fez um início de trabalho interessante, o Vasco chegou ali a liderar o Campeonato Brasileiro, e de repente, quando ele oscilou, que era normal que oscilasse, ele não prestava mais. Como assim? Não está ganhando de todo mundo? Não presta mais. Manda embora o Ramon. Gente, e um dos motivos do Vasco ter sido rebaixado foi a demissão do Ramon, não tem dúvida disso. E existe esse risco. Agora, se por acaso vencer o Flamengo. Agora, tem o outro lado, né? Se o Vasco vencer o Flamengo, também ele pode, desde que saiba administrar isso internamente, ganhar confiança. O que é muito importante, né? Ajudar a levantar a cabeça, a acreditar mais em si mesmo, desde que saiba administrar isso, que não se deixe levar por ilusões. Essa é uma questão. E o Vasco, ele hoje vive sob uma nova organização. O Vasco tem uma nova presidência. Me parece que é um trabalho que está sendo feito com mais foco, com muita seriedade. Nas contratações, o Alexandre Pássaro vai bem. O Rômulo é um jogador que a gente não tem como garantir se vai dar certo ou não, mas as coisas estão sendo feitas. O Vasco está montando um time dentro das suas possibilidades para os seus objetivos. Então, talvez essa diretoria consiga entender melhor o momento se por acaso vier uma improvável vitória contra o Flamengo, porque ela é